Olá, meus amigos do Projeto Adelante, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com o nosso curso de Medicina Legal. Vamos dar continuidade aqui nesse segundo bloco, nessa parte conceitual, de visão, essa parte que fala das provas, de perícia, outra parte importante também do concurso de vocês. Pessoal, vamos então aqui para a questão, vamos avançando. Sempre que tivermos novidade, eu vou parar para explicar melhor, mas muita coisa aqui a gente já falou, vamos acelerar um pouco mais. Vamos lá, vamos seguindo aqui. É correto o que se afirma, exceto. Então ele quer errada, né? Então percebam que ele quer errada. Perícia percipiente é aquela em que o perito é chamado para conferir técnica e cientificamente um fato sobre a ótica quantitativa e qualitativa. Perfeitamente, tá? Item correto. Por quê? Porque é sobre um fato a analisar. É a primeira perícia. Letra B. A perícia, segundo o seu modo de realizar-se, pode ser sobre o fato a analisar, perícia deducende, ou sobre uma perícia já realizada, perícia percipiente. O que a banca fez aqui? Trocou. Então, aqui, na verdade, é percipiente e aqui é deducende. Então, sobre um fato a analisar, é percipiente. E sobre um fato já realizado, é deducende. Então, o gabarito aqui é a letra D, porque ele quer errada. Na letra C, diz que a perícia deducende é a análise feita sobre fatos pretéritos, ou seja, passados, né? Com relação àqueles sobre os quais possa existir contestação ou discordância das partes ou do julgador, ok? Define-se perícia médico-legal como um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade, né, o esclarecimento de um fato de interesse à justiça. Lembra que a gente falou justamente isso aqui logo lá no início da aula, um conceito perfeito de medicina legal, tá? Então, correto também, então a errada, gabarito, letra B. Vamos para a nossa próxima questão, uma questão aí da banca FUNCAB, né, estilo aí banca FGV, né, porque é múltipla escolha também. Vamos seguindo. No que diz respeito às perícias e aos peritos, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, diz o seguinte, as armas, olha o que ele diz aí, ó, as armas de fogo, né, as armas de fogo com numeração suprimida, raspada ou adulterada são isentas de perícia. É um absurdo, né? Como que vai saber, né, se a arma adulterada, né, enfim. Então, muito cuidado, até porque a gente sabe, né, pessoal, lá no direito, né, quem já estudou comigo leis penais, que, por exemplo, o porte de arma é ilegal, né? Ao apreender uma arma, né, ilegal, é preciso periciar? Não é preciso periciar. Mas se a parte, lá o advogado da parte do acusado, né, solicitar uma perícia, vai fazer? Vai fazer. E se a arma for considerada inapta, logo nós temos o quê? Um fato atípico. Mas para saber se realmente, né, a arma tem que ter perícia, porque ele diz aqui, ó, raspada e alteração são isentas, não são isentas de perícia, não é isso. Ok? Então o item está errado. Na letra B, os peritos estão isentos de responsabilidade civil decorrente de dolo ou culpa? Claro que não, errado também. Os peritos podem ser responsabilizados criminalmente por atos no exercício da função. Perfeitamente. Gabarito, letra C. Vamos ver a letra D aqui. O delegado de polícia não pode requisitar uma perícia médica? Claro que pode, né, pessoal? Então, o delegado de perícia, ele pode requisitar, né? E muitas vezes requisita, principalmente quando está diante de uma morte violenta, seja em um homicídio, um suicídio, um acidente, né? Então, ele pode requisitar. Então, ao requisitar uma perícia, ao isolar o local de crime, nós vamos ter a chamada cadeia de custódia, o início da cadeia de custódia. Então, quando que inicia a cadeia de custódia? Justamente numa requisição pericial e no isolamento de um local de crime. Então, a cadeia de custódia é a cronologia de todos os fatos, desde a requisição e do isolamento do local de crime. Então, por que é importante estudar a cadeia de custódia? Não só em medicina legal, mas como em criminalística. Porque o pacote anticrime, a Lei 13.964, introduziu ali vários artigos quando a gente fala de exame de corpo de delito. O artigo 158A, B, C, D, E e F. São importantes demais para a prova de vocês, não só para criminalística, mas como para medicina legal. Pessoal, existem muitos pontos comuns entre medicina legal e criminalística, principalmente quando a gente fala de perícias e peritos. Então, não estranhe, né? Por exemplo, em medicina legal, quando eu estou dando aula de instrumentos, por exemplo, instrumentos ou seja, agentes de energia de ordem mecânica, seja de ação simples ou de ação composta, né? Seja instrumento cortante, contundente ou perfurante, ou pérfuro cortante, pérfuro contundente ou corto contundente.
eu explico o instrumento e a lesão. Quando eu abordo isso em criminalística, eu explico a dinâmica do fato, que é o que você precisa saber, tá? Ou seja, trajeto e trajetória de um projeto, alguns sinais que vão indicar, né, mais de uma lesão dentro do corpo, por exemplo, quando for, por exemplo, um disparo oblíquo, trazendo ali sinais, lesões em alinhavo ou chuleio com um único projétil. Isso tudo a gente explica também em criminalística. Então é muito comum vocês às vezes, eu já aprendi isso em medicina legal, você tem que tomar cuidado, porque uma coisa é você aprender a dinâmica do fato, né, e vai revisar o conhecimento do instrumento e da sua lesão, para você não confundir o que é instrumento e o que é lesão. Outra coisa, em medicina legal, você só aprender o instrumento e a lesão, tá? Então, aqui, pessoal, por que a gente está falando isso aqui? Porque são pontos, né? Parecido, ele diz que o delegado não pode requisitar. Então, isso faz parte da cadeia de custódia. O delegado, ele vai atuar, ou seja, na fase da investigação, na fase pré-processual, na fase administrativa do inquérito, que é uma fase dispensável, né? Já o Ministério Público, o promotor, ele pode atuar tanto na fase de inquérito quanto na fase pré-processual. Então, durante a ação penal, durante a fase processual, ele pode solicitar ainda trabalho da atividade pericial. Pode, só o delegado de polícia que não vai poder, porque aí nós, dentro da persecute o crime, né, dessa questão do processo em si, da fase pré-processual e processual, nós estamos na fase processual. Então, ali, né, com base aí na própria papel de vocês, futuros delegados de polícia, não vão poder atuar nesta fase processual, tá? Então, pessoal, aqui nesse caso aqui, o item, né, o gabarito aqui da questão é a letra C e a letra D está errada. E na letra E diz que não pode ser realizada a perícia em objetos falsificados. Absurdo também, né? Muito fácil isso aqui. Vamos avançando, vamos para a nossa próxima questão. Sobre a atuação do perito médico-legista na fase de inquérito policial e processual, julgue o item. Tão logo o perito médico-legista tome conhecimento de um exame de corpo de delito a ser realizado, deve fazê-lo e oficiar a seguir a autoridade policial para que faça as devidas requisições e quesitos, né? Olha o que ele está dizendo aqui, pessoal. Ele diz que tão logo o perito médico-legista toma conhecimento de um exame de corpo de delito, ele diz que a ser realizado deve fazê-lo e oficiar a autoridade policial que vai requisitar, pessoal, tá? Errado esse item aqui. Vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Próxima questão aí, ó. Sobre a atuação do perito, julgue o item. No exercício da atividade pericial médico-legal, da perícia oficial de natureza criminal, o perito médico legista está subordinado diretamente à autoridade policial? Não está subordinado, tá, pessoal? Muito cuidado, existe, mesmo estando dentro do mesmo, atuando dentro da Polícia Civil, eles não estão subordinados. Existe hoje muitos órgãos que estão separando, como o ITEP, né, Polícia Científica do Rio Grande do Norte, vocês vão trabalhar muito com os colegas lá, os peritos, vocês vão trabalhar com outros peritos federais, vocês também, quem não for passar para a PC do Rio Grande do Norte vai ter a possibilidade de fazer delegado de polícia daqui a pouco para a Polícia Civil do Ceará, aí vai ter o PFOS, que é a Polícia Científica também lá do estado do Ceará, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e no Paraná, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná existe lá os chamados IGPs, né, que são os Institutos Gerais de Perícia, também são aí separados, né, então são polícia científica, enfim, não existe essa questão de subordinação aqui, tá? Vamos então aqui, o item está errado, vamos avançando para a nossa próxima questão aqui na tela. Vamos lá, seguindo. Próxima questão, sobre a atuação do perito médico-legista na fase de inquérito e processual, julgue o item. O perito médico-legista goza de autonomia técnica, ok, científica e funcional no seu mistério pericial. Exatamente, pessoal. Isso aqui está lá na Lei 12.030, que trata sobre atividade de natureza pericial. Vamos avançando aqui, deixa eu só colocar aqui item correto. Vamos avançando para a próxima questão. Vamos lá. A perícia médico-legal tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Em relação à perícia médica de natureza criminal, vamos lá, primeiro item aí. Os exames não complexos de lesão corporal devem ser realizados por 3 peritos concursados a fim de constituir junta médica. Errado isso aqui, tá, pessoal? Já falo sobre os exames aí da lesão. O perito médico-legista pode decretar o sigilo de seu laudo médico-legal nas ações. O perito decretar sigilo? Claro que não, errado.
O assistente técnico indicado pelas partes, que é o perito particular, né, o assistente técnico, deve ser notificado pelo delegado de polícia quando for solicitado pela perícia médico-legal. Também errado, né, pessoal? Tá bom? Letra D, vamos seguindo. O perito médico-legista pode ser solicitado a atuar na fase pré-processual e na fase processual. Eu acabei de falar isso, né? Aqui pode ser requisitado tanto pelo delegado, pelo promotor, e aqui pelo promotor, né? Então, gabarito letra D. E na letra E, na falta de perito médico-legista na região, a perícia deve ser realizada pelo assistente errado. Seriam aquelas 2 pessoas idôneas, né? De preferência, de nível superior, de preferência que sejam formadas na área da atuação da perícia que vai ser realizada. Pessoal, questão da lesão corporal, muito cuidado, tá? Quando a gente fala em perícia, exames complexos, perícia complexa, primeiro que ela pode ser suprida por prova testemunhal, né? Então, pode também ser suprida por prova testemunhal. E segundo, que essa perícia ela vai ser realizada justamente na lesão corporal qualificada pelo resultado grave, né? Lesão corporal grave quando a pessoa está incapacitada por mais de 30 dias, ou seja, ela ficou incapacitada de suas atividades habituais por mais de 30 dias, com base lá no próprio artigo 129, quando a gente fala de lesão corporal qualificada pelo resultado, ou seja, quando a pessoa sofreu uma lesão corporal grave. A perícia ela é realizada no primeiro momento e após 30 dias, só que esses 30 dias não é do ato pericial, e sim do ato da lesão. Ele vai retornar para ver, né, através de um outro exame, né, uma outra perícia, se ele ainda continua o quê? Incapacitado. Se continuar incapacitado, ele vai, na verdade, a pessoa que cometeu o crime vai estar aí respondendo pela lesão corporal de natureza grave. Tá? Então, a perícia é justamente com base nessa questão de incapacidade habitual por mais de 30 dias. E não é só atividade laborativa, lembra sempre disso, tá? Qualquer atividade, né? Tem até uma questão que caiu uma vez de um pai que bateu num bebê e o bebê quebrou o bracinho, ficou mais de 30 dias, não podia engatinhar. Então, está incapacitado por mais de 30 dias das suas atividades habituais? Sim. É lesão corporal de natureza grave? Lesão corporal de natureza grave. Enfim, gabarito aqui letra D. Vamos então para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão já começa a trabalhar mais de uma forma mais precisa a questão dos documentos médico-legais. Olha aí, ó. Já expliquei, já dá para a gente responder. Assinale a alternativa que apresenta o documento médico-legal caracterizado por ser uma declaração das consequências de um fato médico de maneira resumida. Olha aqui, ó, pessoal, o que ele destaca aqui, ó. De maneira resumida, que implicam em providências de ordem administrativa. Aí matou, né? Judiciária e oficiosa. Logo, nós estamos falando o quê, pessoal? De atestados. Muito fácil, né? Muito fácil. Quem dera se viesse sempre assim. Vamos seguindo. Acerca dos documentos médico-legais, assinale a opção correta. Vamos lá. O parecer médico-legal não prioriza o valor científico. Pessoal, todo o trabalho pericial é um trabalho técnico-científico, então já está errado aqui. Vamos seguindo. Avançando. O atestado oficioso é emitido para pessoa física ou jurídica de direito privado quando a formalidade não é plenamente exigida. É uma boa opção, tá? Isso tem tudo a ver realmente com atestado oficioso, mas vamos ver aqui a letra C. O parecer médico-legal contém todas as partes de um relatório médico-legal, exceto a discussão, não, exceto a descrição, que é o visum et repertum. A descrição que é a parte mais importante do relatório médico-legal. Errado. Letra D. Na discussão do relatório médico-legal, não se devem analisar as hipóteses para evitar conflito entre a opinião dos peritos. Claro que tem a discussão, claro que, né, tem que analisar as hipóteses, né, as divergências, as bibliografias, enfim, errado aqui. Letra E. O relatório médico legal é o resumo de uma perícia médica solicitada. É o resumo, pessoal? Claro que não, né, pessoal? É o documento mais minucioso, tá? É o documento, não é um resumo, é o documento mais detalhado que existe em documentos médico-legais. Aí depois de uma perícia solicitada por um juiz, a fim de esclarecer. Esse resumo aqui que matou a questão. Então o gabarito realmente é a letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Mais uma questão aí adaptada aí em cima de questões de concurso. Julga o item com base nos documentos médico-legais. O relatório médico-legal é a descrição mais minuciosa de uma perícia médica a fim de responder à solicitação da autoridade policial
ou judiciária frente ao inquérito, né? Pode ser um inquérito perante a justiça, sim, né? Com certeza. Tá aqui, item correto, não tá ruim não, tá? Tá boa a opção. Vamos avançando. Mais uma questão aí, ó. Seguindo, quanto ao laudo médico legal, pessoal, lembre sempre o que eu falei, tá? Lembre o que eu falei. Como eu já expliquei bastante no primeiro bloco também, documentos médicos legais, a gente está avançando um pouco mais. Tem muita coisa para a gente falar de medicina legal. Então, ó, quanto ao laudo médico legal, laudo e auto são relatórios médicos legais. De novo, laudo e auto são relatórios médicos legais, que é o documento mais minucioso. A diferença é que o laudo é feito diretamente pelo perito, né? Ele que vai fazer todas as etapas, tudo direitinho. O auto, ele é ditado ao escrivão, mas ambos são documentos, são relatórios médicos legais? São. Então vamos aqui na tela, vamos lá. Quanto ao laudo médico legal, letra A. É um esclarecimento prestado em consequência de dúvidas, fatos controversos e omissões de ordem técnica em uma interpretação pericial dos vestígios deixados por uma infração penal. Ele está dizendo que é um esclarecimento prestado em consequência de dúvida. Não, pessoal, tá? As dúvidas, normalmente, né, eles são realizadas perante a justiça por depoimentos orais. Está errado isso aqui. B. São partes integrantes de um laudo. Vamos ver se está certo. Preâmbulo, tem? Preâmbulo lá, tem? Tem. Histórico, tem. Descrição, histórico ou comemorativo, tá? Descrição também tem. Relatório? Não, pessoal. A gente já está falando do relatório, né? Tá errado. Discussão tem? Tem. Conclusão, sim. E resposta aos quesitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou faltando os quesitos. Ele botou somente a resposta. Então aqui teria que entrar os quesitos, que vem logo depois do histórico. Os quesitos, quesitos oficiais, tá? Os quesitos oficiais. São perguntas padronizadas já. Então tá errado aqui a letra B, tá? E a letra A também. Vamos para a letra C. Clareza, fidelidade, totalidade, ilustrações são características que configuram aí qualidade ao laudo e tornam compreensível e útil para quem o acessar. Perfeitamente, né? Até para evitar ter que ir lá na justiça, enfim, já é a nossa resposta aqui. Né? Deixar tudo bem claro, porque quem vai ler não é um perito, né, pessoal? Ou é um delegado, ou um promotor, ou até mesmo um juiz. Letra D. O auto é um tipo de laudo. Não é um tipo de laudo. O auto e laudo são relatórios médicos legais, já está errado. A discussão é a parte integrante de um laudo médico legal que comporta com todos os detalhes os achados objetivos e subjetivos. Todos os detalhes, tá, pessoal? Achados objetivos, subjetivos. Quando fala de exame, nós temos a descrição, que é a parte mais importante do relatório médico legal. Então, letra E também está errada. Vamos avançando, vamos para a nossa próxima questão. Aqui nós começamos já a trabalhar, ou seja, os agentes, né? Ou seja, as energias de ordem mecânica, os agentes mecânicos vulnerantes. Então, só fazendo aí uma rápida introdução, nós vamos aí falar sobre agentes mecânicos vulnerantes. Esses agentes mecânicos vulnerantes, que é um assunto mais cobrado praticamente em concurso público, seguindo aí, tá, também no edital de vocês, né, ou seja, lesões por agente contundente, perfurante, perfurocontundente, está lá, também tem lá agentes térmicos, não está no seu edital assim? Agentes químicos, tudo isso a gente vai estudar. Então, os agentes mecânicos, eles podem ser de ação simples ou de ação composta. Os agentes mecânicos de ação simples, nós vamos ter o instrumento cortante, perfurante e contundente. O instrumento cortante, ele causa uma lesão que incisa, mas é aceita a expressão lesão cortante. Nós podemos aceitar porque o professor Genival Veloso França, ele repudia essa questão da lesão incisa, tá? Mas tanto incisa como lesão cortante a gente pode aceitar até porque o professor Gino Carvalho Hércules entende como incisa. E se a banca não citou a bibliografia, ela não pode criar divergência, tá bom? Mas muito provavelmente, pelo que eu analisei as questões da FGV, ela trabalha com o professor Genival Veloso França, diferente da banca do Rio, que trabalha mais com o professor Gino Carvalho Hércules. Pessoal, outro ponto importante, né? Então, ação cortante, lesão incisa. Instrumento contundente, lesão que? Contusa. E é justamente aqui que nós vamos estudar a ação contundente, onde vamos ter as chamadas equimoses, né? E a gente vai aprender aqui
o espectro equimótico de Legrand do Sale, ou seja, aquele tom vermelhado, depois arroxeado, depois azulado, esverdeado, amarelado, e lá pelo 17º ao 20º dia, aquela lesão some. Então, é uma lesão em vida, por questão de infiltração hemorrágica. Então, instrumento contundente, lesão contusa. O instrumento é perfurante, a lesão ou vai ser punctória, ou a lesão vai ser o quê? Puntiforme. E esse instrumento perfurante, ele pode ser um instrumento simples ou de médio calibre. Quando for de médio calibre, por exemplo, um furador de gelo. Então, é possível termos presente lá o que a gente chama de primeira ou segunda lei de filhos ou de filhóis e a lei de Langer, que cai muito em concurso público, né? Lei do paralelismo e a lei da semelhança, que é essa questão aqui que nós vamos já falar sobre ela. Depois, nós temos os instrumentos de ação composta. Então, instrumentos de ação composta podem ser pérfuro cortante, por exemplo, uma faca, um punhal, né, 2 gumes ou um gume, uma lima, 3 gumes. Então, esses instrumentos vão agir por penetração e deslizamento. Então, vão penetrar, né, e vão cortar, por causa do deslizamento. Então, instrumento pérfuro cortante, lesão pérfuro incisa. É muito comum as bancas cobrarem nesse tipo de instrumento, principalmente na região do abdômen, que é uma região mais depressível, onde a pessoa crava ali o instrumento pérfuro cortante e consegue atingir uma profundidade maior do que o instrumento, ou seja, o túnel da lesão tem lá, ou seja, um comprimento maior do que o instrumento, onde nós vamos chamar de ferida em acordeão ou lesão de acordeão, de laca-sangue, tá? Ferida em acordeão de laca-sangue ou lesão por acordeão de laca-sangue. Além do instrumento pérfuro cortante de ação composta, nós temos o instrumento corto-contundente, por exemplo, o machado, a mordida, a arcada dentária, né? Ao morder, a arcada dentária é o instrumento, corto-contundente. E a mordida? Lesão corto-contusa. É muito comum também as bancas cobrarem os graus, né? E aqui o que importa para vocês é que essa lesão corto-contusa, a mordida, ela pode ser classificada em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. E é justamente a de segundo grau que o perito odontolegal consegue identificar de uma forma mais perfeita o agente agressor, tá? Então, isso que você precisa saber para a sua prova a princípio. Vamos falar ainda muito desses instrumentos e dessas lesões. E temos também os instrumentos pérfuro-contundentes. E esses instrumentos pérfuro-contundentes causam lesões o quê? Pérfuro-contusas. Qual é o exemplo clássico de instrumento pérfuro-contundente? É o projétil de arma de fogo. E o projétil de arma de fogo, né, ele pode causar efeitos primários. Então, de uma lesão causada por um disparo de arma de fogo, nós vamos ter ali efeitos primários e efeitos secundários. Efeitos primários vêm justamente do projétil. O projétil, numa arma de alma raiada, ele sai em rotação. E ao sair em rotação, ao tocar, né, ou seja, vai ter a trajetória da arma até o corpo da pessoa. E ao sair da arma, esse projétil, ao tocar, ele vai causar uma lesão, onde nós vamos chamar de orla de escoriação e o impacto orla de contusão. Além disso, as impurezas do projétil vão ficar nesse halo, né, nessa orla, onde nós vamos chamar de halo ou orla de enxugo. E pelo impacto, né, também há a possibilidade de deixar essa região equimosada, onde nós vamos chamar de auréola equimótica. Pessoal, detalhe, tá? Quando a gente fala de orla de escoriação e contusão, existe o anel de Fischer, que as bancas gostam de cobrar também. Então, esses são os efeitos primários. E efeitos primários vão estar no tiro a curta distância e no tiro à distância. No tiro encostado, não. Existem efeitos, ou seja, vamos ter ali sinais específicos do tiro encostado, seja sob um plano ósseo ou não. Tá ok? Além disso, tá, pessoal? Nós temos efeitos secundários. E efeitos secundários causados pelo disparo da arma de fogo são os gases aquecidos, né, as impurezas e as partículas expelidas do disparo de arma de fogo, que podem deixar impregnado ou sobre a roupa ou na pele da pessoa, por exemplo, a zona de tatuagem, vai ficar na pele impregnada, porque não sai. Já a zona de esfumaçamento ou falsa tatuagem pode sair com uma simples lavagem. Isso pode sair. Então, nós vamos chamar de falsa tatuagem ou zona de esfumaçamento. Pode ficar sobre a roupa ou na pele. E temos lá a zona de chamuscamento, que são os gases aquecidos que vão ali queimar a pele da pessoa. Nós chamamos isso de zona de chamuscamento. Cai muito em prova também. Os efeitos primários e efeitos secundários. Tiro à distância, somente efeitos primários.
Tiro a curta distância, efeito primário e efeitos secundários. Tiro encostado, aí vamos ter características específicas, como a própria câmara de mina de Hoffman, se for sobre um plano ósseo. Imagina um tiro no crânio, ou na têmpora, né? Enfim, ou na escápula, enfim, onde tem um osso embaixo da pele. Então, ao disparar aquela explosão, pode criar. Por que pode criar? Porque dependendo, né, se a arma tiver ali uma dispersão dos gases, isso pode não acontecer. Então, mas pode acontecer o quê? Uma explosão, um aspecto estrelado no orifício de entrada no crânio, trazendo o sinal ou câmara de mina de Hoffman ou golpe de mina. Na fuligem, na lâmina óssea, você vai ter um enegrecido, que não é permanente, isso some depois, que nós vamos chamar de sinal de Benassi ou de Benassi, como alguns falam. Além disso, pessoal, tem ali no crânio, ou seja, uma saída, imagina que é o crânio. Você tem uma lesão de entrada e uma saída com orifício maior, formando um cone que nós vamos chamar ou de cone truncado de Possold ou funil de Bonnet. As bancas gostam de cobrar bastante isso. E se for sobre um plano ósseo, pode perfurar um osso e uma fuligem entrar naquele osso ali, o que nós vamos chamar de sinal de Schuss-Canol, tá? Então, a lesão, né, causada por um projétil de arma de fogo pode apresentar ainda o que nós chamamos de lesão em alinhavo, né, ou em chuleio, sinal, né, ou lesão em alinhavo ou chuleio, um único projétil disparado obliquamente que pode apresentar mais de uma entrada e mais de uma saída, não só no corpo, mas como internamente no órgão, porque internamente tem o trajeto, fora a trajetória. Lembre disso na hora da prova, tá bom? Então, feita aí esta rápida introdução e revisão, vamos aqui matar algumas questões sobre energias de ordem mecânica. Depois a gente vai aprofundando mais ainda. Vamos ver essa questão aqui rapidamente, antes da gente encerrar esse bloco aqui. Vamos lá. Aqui na tela, na segunda lei de filhos, alguns falam filhóis, tá? As soluções de continuidade de feridas punctórias causadas por instrumentos de médio calibre, tá aqui, eu falei sobre isso, tipo furador de gelo, né, instrumento de médio calibre, assemelham-se às produzidas por instrumento de 2 gumes ou tomam aparência de casa de botão. Pessoal, ele está falando na segunda lei, na verdade até eu li o correto, na verdade é na primeira lei, tá? Isso não acontece na segunda lei, é na primeira lei. Na segunda lei, pessoal, as feridas elas vão se mostrar em uma mesma região de linha de força, onde nós vamos chamar de lei do paralelismo. Aqui nós temos a lei da semelhança, então o item está errado. Já no caso a lei de Lander, também pode aparecer, é só você lembrar de uma lesão com aspecto de ponta de seta, falou em ponta de seta, ou até mesmo triângulo, uma lesão triangular, triângulo, ou até mesmo um quadrilátero, né? A banca pode citar aqui um quadrilátero, Logo, eu vou falar em lei de Landia. Agora, primeira lei de filhos aqui estaria correto. Então, é só você botar aqui, ó, na primeira lei de filhos, as soluções de continuidade de feridas punctórias causadas por instrumentos de médio calibre assemelham-se às produzidas por instrumentos de 2 gumes ou tomam a aparência de casa de botão. Aí estaria correto, mas como ele botou segunda, está errado, porque na segunda fala sobre as feridas que vão se mostrar em uma mesma linha, uma mesma região, né? Onde as linhas de força, elas vão ter o quê? Um mesmo sentido, tá bom? Então, fiquem atentos à segunda lei de filhos, que é cobrada bastante também na prova, ok? Então, voltando aqui para mim, pessoal, rapidamente, né? Depois a gente vai aqui revisar mais, falar mais sobre agente mecânico vulnerante, principalmente sobre o instrumento pérfuro-contundente, que é um assunto que cai muito. Às vezes, mesmo não cobrando no seu edital, às vezes a banca cobra até um pouquinho de balística, mas eu tenho que ser bem objetivo e direto aqui por causa do nosso tempo. Então vamos fechar aqui mais um bloco. Eu quero agradecer a todos vocês, depois deixem lá o feedback, isso é importante demais, professor. Pode mandar mensagem lá no direct se tiver alguma dúvida, no Instagram, @prof.herculano, tá? @prof.herculano. Será um prazer ter vocês nas nossas redes sociais lá. Um grande abraço e até o nosso próximo bloco.